Essa é a segunda parte de uma série de 4 aulas sobre suporte ventilatório voltadas para os residentes do terceiro ano do Hospital do Servidor Municipal. Então, nessa apresentação, a gente vai ver os parâmetros da ventilação mecânica. Vamos começar com o volume corrente. Todos os pacientes críticos devem ser ventilados com volumes correntes menores que 8 ml por quilo de peso predito. Os pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo devem ser ventilados, idealmente, com 4 a no máximo 8, mas mais perto de 6 do que de 8 ml por quilo de peso predito. Aqui a gente tem que lembrar que o volume corrente deve ser calculado pelo peso predito do paciente, que pode ser calculado a partir dessas fórmulas. Então, para homens, a fórmula é 50 mais 0,91 multiplicado pela altura em centímetros menos 152,4. E para mulheres, 45,5 mais 0,91 multiplicado pela altura em centímetros menos 152,4. O tempo inspiratório é outro parâmetro da ventilação. Em pacientes que conseguem disparar a inspiração, o tempo inspiratório deve se igualar ao tempo inspiratório de seus centros respiratórios. O tempo inspiratório de muitos adultos é de 0,6 a 0,9 segundos. Em ventilação controlada, na maioria dos cenários, um tempo inspiratório de cerca de 1 segundo é ideal. Na síndrome do desconforto respiratório agudo ou na lesão pulmonar aguda, é comum realizar o prolongamento do tempo inspiratório, invertendo a relação inspiração-expiração usual. No entanto, não há dados para indicar que tempos inspiratórios mais longos resultem em melhor oxigenação ou em melhores resultados que uma PIP apropriada. Na asma grave, o tempo inspiratório pode também precisar ser elevado para 1,2 a 1,5 segundos. Aqui a gente tem que notar que na asma, a resistência das vias aéreas não está elevada só na expiração, mas também na inspiração. Quanto às curvas de fluxo, o início do fluxo se dá depois de um determinado intervalo de tempo, aí dependendo da frequência respiratória ou da relação ins-ex, ou através do limite de sensibilidade, o trigger pré-estabelecido, que detecta uma queda de pressão ou uma geração de fluxo quando o paciente tenta inspirar espontaneamente. Após o início do ciclo, o disparo, o fluxo aumenta até atingir um valor pré-fixado, chamado de pico de fluxo. Na ventilação controlada a volume, o pico de fluxo pode ser definido pelo operador. O valor pode ser mantido constante ou ter valor decrescente no tempo. O fluxo determina o tempo que a válvula inspiratória permanece aberta, o tempo inspiratório, de acordo com o volume corrente estabelecido. Por exemplo, numa ventilação controlada a volume, com um volume corrente de 500 ml e um fluxo inspiratório de 60 litros por minuto, a gente vai ter cada litro sendo entregue em 1 segundo. Então, a gente demora meio segundo para conseguir entregar os 500 ml pré-configurados para o paciente. Logo, o tempo inspiratório vai ser de meio segundo.
que é o tempo que a válvula inspiratória vai permanecer aberta para propiciar a entrada de 500 ml de ar. Se esse fluxo for aumentado, o tempo inspiratório vai ser menor, porque o ar vai conseguir entrar mais rapidamente dentro dos pulmões. Aqui, as características da onda de fluxo de uma ventilação espontânea, sem suporte ventilatório, e embaixo, uma onda de fluxo quadrada, um fluxo constante no modo volume controlado. Aqui vale a pena relembrar que o fluxo é convencionado como positivo na inspiração e negativo na expiração. Então, nessa curva de baixo, na curva quadrada, a gente tem o zero. Na parte positiva, a gente tem a inspiração, que é a onda quadrada. E embaixo, a onda negativa, a gente tem a expiração, que é passiva. E, inicialmente, o paciente apresenta um maior fluxo expiratório, que vai se reduzindo até chegar em zero e ser desencadeada uma nova inspiração. A forma da onda de fluxo pode ser modificada no ventilador diretamente ou indiretamente conforme o modo ventilatório escolhido. Então, as curvas de fluxo podem ser quadrada, descendente quadrada, ascendente e sinusoide. As formas mais utilizadas na prática clínica são a quadrada, que permite a realização da monitorização da mecânica respiratória, e a descendente, que proporciona uma melhor distribuição do ar inspirado. Quando o paciente está disparando o ventilador, é recomendada uma curva descendente, especialmente com volumes correntes pequenos. Se o paciente está em apneia, a escolha do formato da curva é menos importante. Quando o paciente dispara o ventilador, o pico de fluxo deve se igualar à demanda do paciente, e a maioria dos adultos demandam um fluxo maior que 80 litros por minuto. Se o paciente dispara o ventilador, o trabalho ventilatório é compartilhado entre o paciente e o ventilador. Se acaso esse mesmo paciente entrar em apneia, geralmente ocorre uma redução do volume corrente, quando ventilado a pressão e mantendo a mesma pressão, ou da pressão de pico, quando ventilado a volume, mantendo-se o mesmo volume corrente pré-configurado, mostrando que a parte do trabalho ventilatório que o paciente estava fazendo cessou e agora o ventilador vai precisar de mais pressão ou de mais volume, dependendo do modo, para atingir aquele volume desejado. Na ventilação espontânea, ocorre a inspiração, a contração da musculatura respiratória, a queda da pressão nos alvéolos e nas vias aéreas e o fluxo inspiratório. Na ventilação assistida e nos modos espontâneos com pressão de suporte, a contração da musculatura vai depender do controle neural, o drive respiratório do paciente. Vai ser detectada uma queda de pressão no circuito e, de acordo com a sensibilidade ajustada no ventilador, depois dessa queda de pressão no circuito, vai ser aberta a válvula inspiratória, vai ser jogado um fluxo inspiratório e a pressão no sistema respiratório do paciente vai aumentar progressivamente até atingir um pico de pressão. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ventilação espontânea, na qual acontece uma queda de pressão nas vias aéreas antes do fluxo inspiratório, indica que o paciente tentou inspirar, e embaixo uma ventilação controlada a volume, sem aquela deflexão de pressão no início da curva, mostrando que o paciente não teve participação nesse ciclo ventilatório. Na expiração, a pressão do sistema está elevada.
A abertura da válvula expiratória promove a saída passiva do volume corrente. Quando se utiliza a PIP, que é a pressão positiva ao final da expiração, o traçado de pressão por tempo não chega no zero, ele vai estar sempre um nível de pressão acima de zero, que é a PIP, que é essa pressão que vai ser mantida durante todo o ciclo respiratório. À medida que o fluxo de ar entra no sistema respiratório, a pressão inspiratória vai se elevando, pois é necessária para vencer dois componentes: o resistivo, devido à resistência ao fluxo de ar passando pelas vias aéreas, e o elástico, decorrente da distensão dos pulmões e da parede torácica. Lembrar que a elastância é o inverso da complacência. Essas duas características estão intimamente relacionadas. Então, aqui uma curva de pressão por tempo numa ventilação a volume. Inicialmente, a gente está com uma pressão zero, então não foi utilizada a PIP. Começa a inspiração e a pressão vai subindo até chegar no 1, que é a pressão de pico das vias aéreas e que está relacionada tanto com o componente resistivo quanto com o componente elástico. Depois de uma interrupção do fluxo, uma pausa inspiratória com os pulmões insuflados, que precisa ser pelo menos de 2 segundos, a gente vai ter uma queda dessa pressão e ela vai chegar ao 2, que é a nossa pressão de platô, que vai refletir a pressão dos alvéolos e que está intimamente relacionada com o componente elástico, sendo assim, com a complacência dos pulmões e da parede torácica. A pressão de pico nas vias aéreas sofre interferência tanto do fluxo, pressão resistiva, como da variação de volume, pressão elástica. A pressão de platô das vias aéreas representa a pressão de equilíbrio do sistema respiratório, na ausência de fluxo. Não existe fluxo, portanto, não há o componente de resistência das vias aéreas. Relação com a complacência do sistema respiratório, correspondendo à pressão elástica. Então, aqui a gente tem basicamente a mesma curva, em cima uma curva de pressão por tempo e embaixo uma curva de fluxo por tempo. Na curva de pressão a gente também tem a pressão de pico e a pressão de platô. E nesse caso a curva está um pouco acima do zero, mostrando que a gente tem uma PIP sendo aplicada. Quando se aumenta a pressão de platô, deve-se reduzir o volume corrente. Idealmente, a pressão de platô num paciente sob ventilação mecânica deve ser menor que 28 centímetros de água. Se a complacência torácica for reduzida, por exemplo, em queimados, em distensão abdominal, pode-se tolerar maior pressão de platô sem aumento do risco de lesão pulmonar. Mas essa pressão de platô não deve ultrapassar 40 centímetros de água. A driving pressure é a diferença entre a pressão de platô e a PIP. E existe uma forte associação entre a driving pressure e a mortalidade em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. É recomendado que a driving pressure seja mantida menor que 15 centímetros de água. A auto-PIP, também conhecida como PIP oculta, é um conceito muito importante. É quando a pressão alveolar está mais elevada que a pressão de abertura das vias aéreas.
Ela pode ser causada por limitação de fluxo, hiperinsuflação dinâmica, volume minuto elevado, atividade muscular expiratória ou pressão intraabdominal elevada. Geralmente indica que está ocorrendo aprisionamento de ar nos alvéolos. Na ventilação controlada, a auto-PIP pode ser estimada através de uma manobra de oclusão no final da expiração. No entanto, a manobra negativa não exclui a auto-PIP, podendo ocorrer a auto-PIP oculta. Na asma grave, deve-se monitorizar a pressão de platô, porque ela aumenta com a auto-PIP. E é uma causa importante de assincronia entre o paciente e o ventilador. O paciente que está em ventilação assistida ou espontânea, quando está em auto-PIP, ele tem dificuldade para gerar um esforço inspiratório e disparar uma inspiração. Se a auto-PIP é causada por obstrução dinâmica do volume expiratório, por exemplo, a DPOC, a aplicação de uma PIP até 80% da auto-PIP medida pode reduzir o esforço do paciente para disparar a inspiração. Deve-se elevar a PIP em incrementos de 1 a 2 centímetros de água até ocorrer a sincronia. Há controvérsia sobre o uso dessa abordagem em pacientes sob ventilação mecânica. Aqui um exemplo de auto-PIP. Então, essa figura mostra a relação entre as vias aéreas centrais alveolares e o circuito do ventilador. Em circunstâncias normais, no A, e B e C na presença de obstrução dinâmica severa das vias aéreas. Notar que em B e C o ar não consegue sair dos alvéolos, gerando uma auto-PIP. Em C é mostrada a oclusão da via expiratória e assim a mensuração do valor da auto-PIP. Na curva de fluxo por tempo, a gente também consegue diagnosticar a auto-PIP. O fluxo na expiração, ele é negativo. No começo da expiração, ele é mais negativo. Aí ele vai diminuindo até chegar a zero. E quando chega a zero, é que é ideal se começar uma nova inspiração. No caso aqui está circulado em preto, mostrando que nesse caso o fluxo expiratório não zera antes da inspiração, mostrando que o paciente ainda estava tentando expirar quando o aparelho disparou uma nova inspiração. Isso mostra que o paciente provavelmente está aprisionando o ar e fazendo auto-PIP. Nesse caso, numa ventilação controlada, o que a gente pode fazer é adotar medidas para aumentar o tempo expiratório desse paciente, mexendo na relação INZES, mexendo no tempo inspiratório, diminuindo a frequência respiratória, aumentando o fluxo inspiratório, fazendo qualquer medida que aumente esse tempo que o paciente tem para conseguir expirar. Quanto às trocas gasosas, a gente tem alguns alvos a serem atingidos. A gente deseja, em geral, para os pacientes saudáveis, uma PaCO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. No caso dos retentores crônicos, a gente tem que manter a PaCO2 usual do paciente, até no máximo 90 milímetros de mercúrio. Tentar corrigir a PaCO2 num retentor crônico pode levar à acidose aguda quando retornam à ventilação espontânea.
O paciente está acostumado com um valor elevado de CO2, então ele já tem uma compensação renal. Ele tem os níveis de bicarbonato aumentados se você dosar uma gasometria arterial mostrando essa compensação. Se por um acaso ele é ventilado por horas ou dias com um volume minuto elevado que leve essa PA CO2 a valores normais, ele vai perder essa compensação renal e quando ele voltar para a ventilação dele como retentor, ele vai fazer uma acidose respiratória aguda. Na síndrome do desconforto respiratório agudo, a hipercapnia permissiva pode ser inevitável durante a ventilação protetora, porque são necessários volumes correntes baixos. Geralmente é tentado compensar com frequência respiratória, mas existe um limite de frequência respiratória, a partir do qual o paciente também começa a aprisionar ar. Geralmente, a maioria dos adultos jovens conseguem tolerar um pH até 7,2 sem repercussões. Pacientes mais idosos ou instáveis, o nível de acidose tolerável deve ser individualizado. A hipercapnia de instalação gradual é melhor tolerada, porque dá mais tempo para haver uma compensação renal da acidose respiratória. Quanto a PaO2, na maioria dos pacientes não há vantagens em manter uma PaO2 igual ou maior que 100 mm de mercúrio. Em geral, ela deve ficar maior que 60 mm de mercúrio. Agora, em relação à sincronia entre o paciente e o ventilador, a falta de sincronia aumenta o esforço ventilatório, aumenta a frequência respiratória e o trabalho respiratório do paciente. Um índice de assincronia, isto é, ventilações assíncronas divididas pelo total de ventilações multiplicada por 100, maior que 10%, foi associado a maiores períodos de ventilação mecânica e de permanência na UTI, além de maior mortalidade. Modos ventilatórios controlados à pressão geralmente são melhores para reduzir a probabilidade de assincronia. A ventilação controlada à pressão permite que o ventilador entregue um fluxo variável a cada ventilação, baseado na demanda do paciente. A maioria dos ventiladores permite o ajuste do tempo de aumento, o rise time, que a gente vai ver depois, que é o tempo de entrega do fluxo, basicamente é a velocidade com a qual a pressão atinge o pico pré-determinado na pressão de suporte. E a maioria dos ventiladores que fazem pressão de suporte permite esse ajuste para garantir que a entrega de gases se iguale à demanda de fluxo inspiratório do paciente. Então, a inspiração é para ser entregue no mesmo fluxo que o paciente deseja receber essa inspiração. Na ventilação assistida, a sensibilidade do trigger deve ser a menor possível, sem causar auto-triggering espontâneo. A sensibilidade é a ferramenta que permite controlar quanto de esforço o paciente tem que ser para isso ser encarado pelo ventilador como uma tentativa de inspiração. Se ele for extremamente baixo, ele pode causar o auto-triggering, que às vezes algum movimento que não seria inspiratório desencadeia o ventilador. Mas ele tem que ser a menor possível para o paciente, mas sem disparar o aparelho espontaneamente. O triggering por fluxo é mais recomendado que o por pressão. A auto-PIP, como a gente viu antes, também afeta a sincronia e é mais comum em pacientes com obstrução de vias aéreas, embora seja uma preocupação em todos os pacientes e pode acontecer mesmo em pacientes normais se a frequência respiratória for extremamente elevada. Se os esforços ventilatórios do paciente não disparam o ventilador, geralmente o problema é auto-PIP.
Então é isso, essa é a nossa bibliografia. Obrigada!